Bem-vindos ao Tirando Crachá, o podcast onde conversas importam e ideias transformam. Nesse espaço a gente vai falar de carreiras, mas muito além disso, a gente vai trazer trajetórias, desafios e insights de profissionais que impactam o mercado. Eu sou o Lades e esse é o nosso espaço para ter conversas para além do clichê corporativo. Vamos nessa? Hoje estou aqui então para o episódio de hoje com a Juliana Oliveira, que é jornalista e CEO da Oliver Press, né? Estou aqui com as anotações que tem bastante coisa legal para falar. Então a Oliver Press, que é uma assessoria de imprensa, né, que atende clientes aí notáveis como XP, Ambev, Mover e pelas contabilidades que eu tenho, com a que você me corrige, já foram mais de 300 startups que vocês atenderam, né? É, Juliana já foi honrada com o troféu Mulher Imprensa na categoria Consultoria de Comunicação Agência. E você também já teve a oportunidade de ser palestrante em evento durante a Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York. Seja muito bem-vinda ao Tirando Crachá, Juliana. Obrigada, Lades. Obrigada pelo convite. É uma honra. Uma honra minha. Ô Ju, você tem uma trajetória interessante e logo que eu pensei em você para trazer para cá, eu pensei por conta de que você é uma jornalista, né, que já tem 17 anos de carreira. Contudo, nos últimos 10 anos você está empreendendo, né, com a tua própria agência. E teve um tempo atrás que eu ouvi uma expressão que falava o seguinte, que os jornalistas, eles rendem bons profissionais em, em tudo que é área profissional. E aí, queria começar, antes da gente entrar mais no detalhe da tua história, se você concorda com essa afirmação. Jornalistas rendem até bons empreendedores? A gente não estuda para ser empreendedor. É, pelo menos na minha época da faculdade, né? Agora acho que essa turma já sai aí dos bancos acadêmicos mais preparadas, mais preparada. Mas no meu caso, eu atendi mais de 300 empreendedores. Então eu me alimentei, foi meu MBA na prática, né? Quando eu lancei diversas startups, quando eu ouvi as histórias nos encontros de relacionamento, quando eu ouvi de um empreendedor, um homem judeu que falou: o empreendedor precisa, só vai parar quando ele descobrir onde é o fundo do poço do seu negócio e entender se dá para subir e continuar. Se ele sentir que ainda dá para subir, continua o seu negócio. Isso foi o ano de 2004. Eu ainda, até então, não fazia ideia que eu seria empreendedora. Eu abro a agência em 2005. Mas um jornalista curioso, ele gosta de ouvir boas histórias, ele gosta de pesquisar, ele gosta de estudar. Então, se ele tem muito contato com suas fontes que são empreendedoras, ou se ele convive neste ambiente, ele pode ser de alguma área. Mas o meu esposo, por exemplo, é jornalista e ele não tem uma veia empreendedora. Ele trabalha na comunicação de uma empresa enorme, CLT. Então, eu acho que vai da pessoa. A vantagem do jornalista é que ele se adapta porque ele precisa se adaptar quando ele vai se relacionar com as suas fontes, e no meu caso, com os meus clientes. Eu tenho o de Ambev, é uma startup early stage, então eu preciso estar pensando para esses dois universos. E tirando o crachá, né? Tirando o crachá de lado agora, quem que é a Juliana? Juliana é a filha de um ferramenteiro, falecido há 2 anos, José Augusto, dona de casa, Elizabeth, nascida, criada e moradora da cidade de Osasco. Continuo lá por uma questão de opção mesmo, porque eu amo Quem aquela nasce em cidade. Osasco é o quê? Osasquense. Osasquense. É. Perfeito.
E só que a Oliver sempre foi na cidade de São Paulo, ali aquela região de Pinheiros, Vila Madalena. Agora a gente mudou para Moema, mas eu continuo osasquense. Sou mãe do Arthur, uma criança de 6 anos, linda, maravilhosa. Sou casada com Diógenes, também um jornalista. Dizem que jornalista casa com jornalista, tá? Isso é fato. A gente procria ali. Certo clubismo. É porque é uma profissão tão maluca. Ele trabalhava em redação, por exemplo, na Folha de São Paulo. Tinha os fechamentos 4 da manhã. Eu o conheci numa redação também. Então a gente, igual médico, essas profissões assim muito. E daí consegue ter rapport e entender a. Exatamente. Então, meus melhores amigos são jornalistas e assim segue o baile. Eu sou a mais nova, a de 2 irmãos, 2 rapazes. Sou tia, madrinha. Eu acho que quando você falou, eu acho que uma palavra que me define é resiliência. Resiliência. Resiliência para fazer a faculdade de jornalismo e eu não pude fazer estágio, porque eu tinha que trabalhar para pagar a faculdade. Então, eu entrei no último semestre numa redação, onde eu conheci meu marido, sem ganhar nada, só para ganhar uma experiência. Lutei muito para conseguir entrar na área. Então, acho que assim, é uma pessoa que vai resiliente no caminho, assim, Entendi. Então, você sempre soube que você queria ser jornalista? sempre, sempre, desde pequena. Desde pequeno. Desde os meus 6 anos de idade. Porque eu tive uma referência, que foi a Glória Maria. Ah, Era a única mulher preta que eu via na televisão viajando o mundo. E eu falava, que interessante, ela ouve umas histórias tão legais, né? Uma hora tá na África, outra na Europa, outra no Japão, mora nos Estados Unidos. E ela conversa com pessoas brancas, pretas, asiáticas. E as pessoas respeitam. Que interessante. Eu acho que eu vou fazer jornalismo, porque eu gosto de ouvir pessoas. você viu que tinha um lugar no mercado de trabalho para Nem você sabia dar o que que... vazão para tua curiosidade. Não, eu gostava de andar de ônibus e ficar conversando com a história da amiguinha, da tiazinha, que eu acho que o jornalista, independente se você está numa redação ou assessoria de imprensa, você precisa gostar de ouvir. É ali que surgem os insights, as Sim. pautas, o planejamento, as ideias. E eu sempre gostei de ouvir histórias. Só que eu não imaginava que eu ia ser assessora de imprensa, porque assim como eu te comentei, há 20 anos não tinha a disciplina do empreendedorismo, não tinha de assessoria de imprensa, só tinha a redação. E eu fui aprendendo também no dia a dia a ser assessora de imprensa. Na caminhada. E como foi para você que desde os 6 anos de idade já sabia que queria ser jornalista? Ah, Aí, como você falou, na faculdade você tinha que fazer outros trabalhos, porque você precisava, dessa remuneração para cursar a graduação. Como que foi para você lidar com essa distância entre o que você sabia que era a sua vocação que você queria fazer e o que naquele momento, enquanto você estudava, era o que você precisava trabalhar? porque eu sempre soube que eu seria. Eu sempre soube que era uma fase. Eu trabalho desde os 14 anos, então não foi assim, só para pagar a faculdade. Eu sempre trabalhei, e aí, quando eu me formasse, eu saberia que eu ia lutar muito. Tanto é que meu primeiro emprego na área, eu entrei numa agência de comunicação corporativa, mas com foco na redação em tecnologia, TI na época. Uhum. E a minha primeira empregadora da área falou: eu só te contratei, você não tinha experiência nenhuma, mas eu recebi 20 vezes o seu currículo. Eu falei: pelo amor de Deus, quem é esta menina que manda 20? Eu venci pelo cansaço. Então, eu falei, meu pai falava assim: vai fazer economia, vai fazer direito, porque jornalismo não dá dinheiro, né? Eu falei: pai, mas eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei, eu quero ser jornalista, eu quero experimentar. Se lá na frente eu descobrir que não é a minha área, tudo bem, mas eu preciso tentar. Então, para mim, foram 4 anos ali, pagando a faculdade, sabendo que eu seria jornalista. E aí eu fico com uma dúvida. Isso Ah, te pacificava ou isso te dava ansiedade? muita ansiedade.
Porque quando chegou no último semestre, que eu tinha que. Falei, gente, eu não tenho estágio. Os estágios são o Vale Oi e o Vale Tchau, na minha época. O meu primo, ele era motorista na editora 3, Isto é Gente. Falei, poxa, Cláudia, eu precisaria tanto entrar, sei lá, sentir o ambiente de redação, como funciona. Falou, Ju, eu vou conversar com a editora lá, você pode fazer visitas. Vai até lá. O que que eu fiz? Aproveitei minhas férias, porque eu também não podia parar de trabalhar. Fiquei um mês visitando ali, acompanhando os jornalistas nas pautas, entendendo como era o dia a dia de uma reunião de pauta. Foi lá que eu conheci o Diógenes há 20 anos. Saí, porque eu tinha que continuar trabalhando, trabalhava no convênio médico ainda, fazia reembolso, bem administrativo. Sim. Quando eu me formei, eu falei, mãe, agora eu preciso tentar. E eu fiquei de dezembro até março mandando currículo deus@céu. Em março de 2006, eu me formo em 2005. Em março de 2006 me chamam. Não fazia ideia o que era TI. Aliás, eu mal sabia mexer no celular. Uhum. Falei, eu caí numa redação de tecnologia da informação. Aí, sempre com muita força, fui. E de repente, não. 2 anos depois, eu entro em assessoria de imprensa, me apaixono, não saio mais. Mas pensando ainda nesse começo que você falou ali em tecnologia, né? Para Hum, cobrir o mercado de tecnologia que você não conhecia, zero. etc. Você conseguiu ver algo na tua desvantagem que você conseguiria transformar em diferencial competitivo? Foi suor? Foi Olha, ou eu ouvi algumas coisas durante o meu começo de carreira que hoje eu falo que essas pessoas sairiam presas. Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu só tinha desvantagem competitiva ali. Mas eu tinha uma vontade de falar, eu não vou desistir. Eu só tinha voltar para casa chorando, sendo humilhada. Meus pais falavam: você não vai ser cauda, você ainda vai ser cabeça. Permaneça, filha. A única coisa que você tem é o estudo, que o seu pai pode te deixar. E foi uma coisa que ele me deixou. E foi justamente esse estudo que, como primeira da casa a fazer faculdade, a segunda da família toda a fazer faculdade, a primeira a abrir a sua agência com seu CNPJ, a empreender, a chegar a ter 55 funcionários. Isso eu nunca imaginava. Isso eu nunca imaginava. Então, toda vez que eu me vejo em uma situação de desvantagem competitiva, paro e entendo onde que está a minha vantagem competitiva. É a vontade de aprender, de falar. Eu assisti um filme uma vez, eu não vou lembrar o nome, que ele falava assim: me ensina, me explica como se eu tivesse 5 anos. Era o Morgan Freeman. E o ator, ele fazia um personagem de um paciente soropositivo. Eu não lembro, vou tentar depois lembrar o filme. Me marcou muito isso. Eu levei esta frase para toda a minha carreira, tanto para o meu chefe, quanto para as fontes, quando eu não entendia. Eu nunca tive medo de falar que eu não entendia uma coisa. Quando eu não entendia, eu falava assim: desculpa, você pode me explicar como se eu não, como se eu tivesse 5 anos para eu poder escrever certinho, para eu poder entender, para ver se faz sentido? Não ter orgulho. perfeito. Não ter orgulho de falar, eu não sei, você pode me explicar? Até hoje, neste momento, eu passei por um deal, né? Eu entrei em um grupo de comunicação, 10 anos empreendendo ali, eu, minha sócia, e agora eu estou num deal. Eu estou reaprendendo ou aprendendo coisas das quais eu não aplicava na minha agência Uhum. anteriormente. E eu falo sem a menor vaidade. Que coisa legal que eu aprendi hoje. Você pode me explicar, por favor? Porque eu não sei. É isso que a gente tem que entender como desvantagem. Às vezes a pessoa acha que aquela desvantagem te
fecha, muito Isso. pelo contrário. É aí que você tem que falar, não sei, quero Eu, aprender e vamos juntos. eu quis te perguntar disso porque ó, uma carreira completamente diferente da sua, mas eu fiz uma graduação em marketing e ali um pouco antes de terminar a faculdade eu consegui um estágio no Itaú, que foi muito curioso porque a vaga era marketing quantitativo. E Faço a menor ideia que seja isso. também não. Aí, ó, É, viu? mas o que que era interessante? Na faculdade de marketing, eu lembro, cara, tinha uns professores que eles ficavam repetindo. O problema do profissional de marketing na empresa é que não sabe ver número, não sabe ler balanço, não Ah, defende os sim. projetos e não vai para frente. Inclusive, tinha isso. Acho que hoje talvez está mudando o cenário, mas eu fiz o primeiro, fui da segunda turma do curso de marketing da USP. Então, quando você via os professores que já eram professores doutores para marketing, Uhum. era muita gente que veio da engenharia, Ah, eu que fiz aí muita depois caiu falta. na administração, depois caiu no marketing. Então, eles batiam muito nesse lugar de saber ver número, de entender número, Exatamente. etc. Eu estava indo bem em matemática financeira, eu estava indo bem em cálculo e estatística, e eu pensei, vai ser aí o meu diferencial. E quando eu vi a vaga do Itaú, eu pensei, nada melhor do que trabalhar marketing, né, quantitativo, com Dentro de uma números, instituição dentro de uma financeira. instituição financeira. Eu falei, eu fui com toda a aposta lá. Cheguei lá, não tinha nada de marketing, tinha tudo de quantitativo. Era uma área de risco de crédito. Nossa, o marketing entrava. Não entrava. Ah, Eu só que, no estagiário, você só vai descobrir isso depois que você já tá, né? Eu lembro que o primeiro dia me deram um bolo de materiais para eu estudar e não tinha texto. Era só tabela e gráfico. Eu lembro que eu cheguei em casa, olhei para minha mãe e falei, eu não sei se eu vou dar conta. Minha mãe falou, vai. Com o mesmo empenho que você passou nas outras coisas, você vai se empenhar com esse. E aí, com o tempo, eu percebi que o fato de eu não ser um estatístico, um engenheiro, virou a minha vantagem competitiva, ao passo que eu focava muito mais na entrega de valor que eu precisava fazer e não nos métodos que eu usava. Então, eu via que as pessoas ao meu redor às vezes se perdiam no método. Então, eles queriam mostrar que eles faziam eles eram mais o cartesianos. modelo mais sofisticado. Eu olhava lá e falava o seguinte: olha, o comercial está precisando abrir mais volume de crédito e eu preciso achar uma alternativa que não aumente tanto a nossa exposição à inadimplência. Eu focava nisso. E as pessoas às vezes ficavam muito presas, não, mas o modelo que eu for fazer, eu vou aplicar aqui. E eu era mais rápido, o que eu fazia dava um impacto maior na ponta. E isso virou. Então eu comecei até a brincar, porque um gestor falou meu, falou o seguinte: olha, o primeiro passo para ter gestão de pessoas é saber ensinar o outro. E ele falou isso porque eu tinha que passar uma atividade que eu tinha montado, um processo todo de orçamentário que era muito bem desenhado. Ele falou: passa para frente, abre mão do filho. E eu comecei a colocar isso como uma prática. Eu sempre passava minhas atividades para frente. E às vezes o pessoal tinha medo porque era um projeto que tinha muita relevância em termos de visibilidade. Então errar naquelas coisas poderia custar caro. E o meu argumento para as pessoas aceitarem as coisas que eu tinha que passar era: se eu faço é porque é simples. Porque eu só sei fazer as coisas do jeito simples. Se for complexo, eu não sei fazer. Então, eu perguntei disso, né? Se, né, como você, no seu caso, transformou, porque o meu foi esse. Se fosse para fazer complexo, eu nem saberia. Então, Faz justamente, sentido. o simples foi o que, foi o que virou o meu diferencial. Era tudo que eu tinha para postar, era, era na simplicidade. E aí trazer essas coisas pra gente com uma vontade competitiva é importante, né? É por isso que eu te perguntei. É fácil olhar pelo viés da desvantagem, né? Pô, não sabia de tecnologia, não sei lidar com uma grande corporação. Pode ser desvantagem, mas se a gente souber olhar para isso daí com a forma estratégica, olhar, mas espera aí, mas eu sou bom numa outra coisa aqui. Então, às Exatamente. vezes, em vez da gente perseguir, né, aquilo que é a deficiência, Exato. como que eu olho para aquele lugar que eu sou Concordo. bom e aí eu dobro a ficha nisso para dar a volta no, na onde está faltando, Ah, sabe? mas no meu caso eu precisei também buscar autoconhecimento, contei com muitos profissionais ao longo da minha carreira para abrir esta, para virar esta chave. Olha, você tem potencial, você é boa. Quando eu fui convidada, faz 3 anos, para me aplicar num curso de formação de conselheira, falei, mas
conselheira? Eu nunca trabalhei em grande empresa, nunca atuei numa cadeira executiva, eu sou empreendedora. Ela falou, mas é isso que a gente quer. A gente quer a sua experiência como empreendedora dentro de um ambiente totalmente executivo. E ali elas falavam de balanços, liam balanços como se estivesse lendo a lição de casa do filho. Tive que correr muito mais atrás. Todavia, eu trazia a De experiência. deixar de aplicar aquilo que era onde eles viam valor em Não, mais você. ainda, eu trazia a experiência da cabeça do CEO quando estava ali sentado à mesa com os conselheiros. Não sei se você conseguiu entender. Você Porque assim, eu me preparo você para ser tinha, você conselheira. tinha uma certa empatia com o seu, é isso que você está querendo Não, dizer? eu trazia outra realidade. Eu trazia a realidade do que é ser dono de uma empresa. Se você quer ser conselheiro, você vai prestar conselhos para uma empresa. Sim. Aí tem toda uma questão de dinâmica para você ali também se relacionar não só com o board, mas com o CEO daquela empresa. Quando a empresa é familiar, mais ainda. Eu trazia essa minha experiência De tá de quem empreende há 10 anos, de quem usa os próprios recursos para manter a empresa viva, de quem tem conflitos, né? Eu invisto aqui, invisto ali, que eu não tenho aquele fundo infinito, não tem dinheiro vindo de fora. Então ficou muito legal, porque no ambiente do qual eu poderia me sentir super acuada, ali eu estou falando de presidentes de grandes empresas que se tornaram minhas amigas. Uhum. Eu inverti. Então, primeiro eu falava, às vezes eu não sei. Relacionamento. Aprender a lidar com pessoas. Se relacionar com pessoas diferentes. Aprender a estar aberta a ensinar e aprender. Aprender a se posicionar quando alguém quer te diminuir no ambiente, Uhum. mas de maneira estratégica. Isso eu fui aprendendo ali também ao longo deste período. Então, ainda tenho eh, diversas desvantagens, mas tenho muito mais vantagens, assim. É. Então, E eu acho que o ponto é justamente esse. Você usa os teus pontos fortes para que as desvantagens não sejam limitantes. Na hora exatamente. eu acho mesmo que é um aspecto até de empatia quando você fala isso. Quando você consegue pensar também com a cabeça de quem é uma dona de empresa, que tem tudo isso, de alguma forma você consegue se colocar um pouco no lugar de quem tem que ouvir do conselho as coisas, porque você sabe de outras coisas que estão na cabeça dele. E eu já tive também na posição de conselho, e às vezes é duro, porque você tá lá meio que para apontar coisas, né? Só que como que você faz isso de uma forma que a pessoa consiga receber melhor também? É um desafio, porque a comunicação, e talvez esse também seja outro forte, né? Seu como pilar, a comunicação só é boa quando o receptor consegue realmente se apropriar da mensagem, né? A Exato. comunicação que só sai do emissor e que ninguém pega ela é uma comunicação infértil. Então, quando você fala dessas coisas todas, a tua capacidade de relacionamento, eu vejo muito esse pilar ainda da Juliana que falou que com 6 anos já sabia que queria ser jornalista, porque gostava de conversar, porque era curiosa. No final você está carregando ainda todos esses pontos fortes, obviamente hoje, né, com muito mais técnica, aprimoramento, mas esses pontos fortes vão fazendo com que o fato de que você não teve longos anos estudando contabilidade, lendo balanços, Zero. isso vira uma questão pequena, porque também no conselho você tem diferentes perfis que se complementam. Então tem a pessoa que está lá para falar mais do balanço, mas tem um olhar que é só da Juliana naquela discussão e que só a Juliana pode oferecer, né? E outra coisa que eu aprendi como empreendedora, uma empresa de sucesso é quando você se cerca de profissionais melhores do que você. Para de achar que você, empreendedor, tem que ser o que sabe tudo, o melhor em tudo, o que faz tudo. Um bom empreendedor é aquele que olha lá na frente, mesmo caindo, quando tudo está afundando, continua ali, orquestrando o barco, falando: vamos juntos, a gente vai reerguer, mas eu preciso desta peça para eu montar o Dream Team e seguir. Ou eu preciso desenvolver este profissional, porque ela vai ser melhor do que eu. Eu preciso daquela diretora que entende muito mais do que eu. Só que muitas vezes
a visão técnica dela soma com a minha visão de olhar estratégico, de negócios, de olhar de helicóptero, visão de helicóptero. Mas a gente tem que parar de achar que empresário tem que saber mais do que a sua equipe, muito pelo contrário. Mas daí entra de novo a questão que você falou, que você começou lá atrás, né? Quando você usava, me explica como se eu tivesse 5 anos, Ah, sim. que é o não ter a vaidade. Ou pelo Não. menos, né? Que é não ter, Mas, mas é para esse ponto deixar essa vaidade de lado, ah, porque você sabe, né? Até porque a gente já se relacionou nesse momento também na minha carreira, eu tive uma consultoria, prestei muita consultoria. E foi curioso como os melhores CEOs que eu prestei consultoria eram os que não tinham essa vaidade e sabiam montar o time, como você está falando, de trazer pessoas melhores. E time os brilhante. piores CEOs eram aqueles que queriam ter todas as respostas. E eu já vi casos assim, que era um grupo de diretores muito bem pagos para só fazer o que o senhor mandava, sem colocar a sua expressão, sem colocar o teu olhar especializado técnico na tomada de decisão. E para quem já teve a oportunidade de ver isso de fora, né? Porque às vezes quando você só está dentro da estrutura é até difícil você perceber isso, essa dinâmica acontecendo, seja pelo motivo virtuoso ou pelo vicioso. Mas quando você olha numa posição de consultor ou de conselheiro, eu não sei se você tem essa percepção, que é muito diferente quando você está olhando para o teu negócio, que essa visão de terceira pessoa, de quem não está no dia a dia daquela operação, mas está olhando de fora, deixa as coisas tão nítidas assim que que você olha e você fala assim, pô, isso aqui funciona tão bem, essa outra dinâmica funciona muito mal. Quando eu saí um pouco da operação, teve lado bom e lado ruim. Lado bom é que eu conseguia ter essa visão de fora. Ó, isso vai dar M, isso vai dar M, vamos pra cá. Porque às vezes quando você tá muito na operação, você tá apagando Você já incêndio, nem vê. você já nem vê. Tem o lado, às vezes, ruim, porque a sua mão ali, o seu toque, ele se perde. Qual que é o meu momento agora? Sabe quando você sai daqui para cá e agora está aqui no meio? Eu estou justamente neste momento do meio, assim. 10 anos depois, para onde eu quero que a Oliver vá. E aí eu também preciso mudar enquanto CEO. E mais do que isso agora, né? Estou em um grupo. Então, muitas vezes, as decisões são tomadas no conselho do grupo. Uhum. Eu também aprendo muito com isso, né? Então, aprendi que tem pessoas de outras empresas que entendem muito mais. E muitas vezes eu me perguntei assim, por que que aquela pessoa é muito mais inteligente do que eu, tecnicamente, mas ela não é CEO do seu negócio? Muitas vezes eu me perguntei isso, me sabotando. Uhum. Porque às vezes para estar nesta cadeira, às vezes não basta só o currículo, Não. ou o banco Aí a acadêmico, gente ou volta. a experiência executiva. Tem outras É uma, inteligências. é uma voz que te fala que assim, aquele profissional, aquele negócio, aquele cliente vai rescindir, aquele vai renovar, vai por este caminho. E aí eu entendi que assim, ter bons profissionais tecnicamente comigo somam com a minha técnica de inteligência emocional e de me relacionar e também da minha experiência. Obviamente, eu sou uma boa profissional, enfim. Mas às vezes eu me perguntava isso, assim, aí aquele que tem o MBA, o doutorado, fala 3 línguas, por que que essa pessoa não abriu uma empresa? Porque talvez quando a empresa estivesse numa situação complicada, não teria a A resiliência resiliência para segurar. de falar, agora eu vou fazer essa empresa subir de novo. Exato. E acho que tem essas coisas. Acho que o empreender em si, porque uma coisa é empreender, outra coisa é estar na cadeira executiva de CEO também. São duas coisas Totalmente. diferentes que muitas vezes, né, no teu caso, você exerce as duas ao mesmo tempo. Sim. Mas não necessariamente se exercem as duas ao mesmo tempo. Elas podem estar separadas. E aí eu acho que tem uma característica que é de empreender, que eu sempre falo, que o empreendedor, ele tem que ser um pouco, não sei se a palavra é ingênuo ou é cabeça dura. Por que eu digo isso? Porque empreender, se você até fala, geralmente quem planeja muito não empreende. Verdade.
Porque se você coloca muito na ponta do lápis, tudo te diz para Não. não faça isso. Tem que ir Essa, com medo mesmo. essa é a verdade. Então, eu estava dando mentoria para uma empreendedora 2 semanas atrás. E ela falou para mim: eu nem sei se eu uso muito o termo empreendedora para mim, porque eu comecei sem planejar e tal. Eu falei: você vive do CNPJ que você abriu, você tem cliente, você emprega pessoas. Por que você não usaria esse termo para você? Não, mas eu não fiz um business plan. Eu falei: ninguém faz. Quer dizer, é a exceção quem faz, ou quem faz super detalhado. Porque, de verdade, na maior parte das vezes, parar com muito detalhe para fazer isso, você desiste e você não começa. Então, empreender tem que ser um certo lado de loucura, de cabeça dura, que é uma característica que é o que você falou. Às vezes, a pessoa que tem o pós-doc não tem esse lado. E aí vai ser muito bem na carreira, vai ter todo o seu sucesso, né? Lembrando que não tem certo e errado na carreira, cada um escolhe um Exato. caminho, mas não é esta carreira. E aí tem esse outro lado também, de quem está na cadeira executiva, daí pensando mais a função do CEO, que eu falo muito. No meu caso, eu não sou CEO agora, eu estou como COO, né, gerindo operação, mas é parecido, esse desafio em particular, que é muitas vezes o que importa para mim é maximizar o resultado global, e para isso eu aceito ineficiências locais. O que eu quero dizer com isso? Que se eu for parar, às vezes, para olhar no detalhe tudo o que acontece, para colocar tudo no 100%, Aí você não vai colocar nunca. vai ser o pior para a alocação do meu tempo. Então, quando você fala disso, pô, eu não sou, talvez, quando você fala, né, eu não sou a melhor, eu acho que o que você está dizendo é que não é que você não seja capaz, mas Isso é. talvez você não seja melhor em todas as frentes de atuação que a tua assessoria atua. E nem tem o que E ser. você não tem que ser, porque Foi o que eu para aprendi. ter o melhor global, você tem que ter ineficiências locais. Senão você não chega no melhor global. Exato. Então, eu fui aprendendo isso também, a minha carreira um pouco diferente, mas dentro do corporativo, chegou um momento que sempre falavam para mim que eu não era estratégico. Ah, Pô, você não é. Eu ficava assim, cara. Por exemplo, tinham reuniões de diretoria, eu era o único coordenador que ia na reunião. Eu falei, mas depois, na hora que eu falava do próximo passo, ainda não é estratégico. E eu comecei a perceber que eu entrava tanto nas profundezas de tudo que a minha comunicação eu não levava à tomada de decisão. Eu levava um discurso sobre cada mini detalhe, bababá. E aí, numa outra mentoria que eu estava fazendo, que eu tenho meus mentorados hoje para liderança, eu estava explicando isso para mentorado. Eu falei: o teu CEO espera que você tenha algumas características que são soft skills, que é a capacidade de síntese, de articular e tomada de decisão que envolve risco. Então, eu percebi que o que me faltava para ser estratégico era quando eu ia esmiuçar os mínimos detalhes, o que eu estava fazendo eu não tomo risco, portanto, eu não tomo a decisão e eu transfiro tudo isso para quem está acima. exato. Então, por mais que eu tivesse todo o arcabouço técnico, eu não estava fazendo algo fundamental, que é tomar decisão e, contanto, assumir riscos. Você falou tudo. É, Você falou tudo. E eu acho que é neste ponto que eu pego esta vantagem, assim, porque aprender a ter visão de helicóptero é você olhar lá na frente, assumindo riscos, mas entender como que isso pode impactar na operação, tomar decisões rápidas, Isso. arriscar, ir com medo mesmo, e se der errado também assumir o seu risco. O empreendedor é aquele que não tem um chefe para falar assim, meu Deus, eu vou para a reunião agora para o meu chefe pedir permissão para ele. O meu chefe é o meu cliente, é o mercado, ou a minha equipe. Então, o ônus e o bônus, ele está também ali, entendeu? E esse dia a dia de você receber um e-mail incrível e no outro e-mail uma porrada. E no outro e-mail alguém da sua equipe pedir demissão. E no outro e-mail você tem que ir lá, estar belíssimo na reunião de prospecção. A inteligência emocional. E como que você mantém isso? Ah, eu quero chorar. Tenho várias amigas empreendedoras. Ah, eu queria chorar em posição fetal esta semana, mas eu não vou conseguir. Deixa para chorar no sábado, aí eu choro um pouquinho.
cuida da saúde mental, fundamental. Não, eu quero dizer que assim, gente, empreendedor, a gente precisa assim olhar para dentro, cuidar da saúde mental, fazer terapia, cuidar da espiritualidade, cuidar da parte física, porque sem isso a gente não consegue se manter de pé. Mas uma palavra que as pessoas falam, eu falo de resiliência, e tem que ser resiliente e corajoso, até para falar, chega, eu vou parar por aqui. Tem que ter muita coragem para você também falar, não vou mais seguir o negócio que eu criei, vou voltar para a cadeira executiva. Ou eu vou trazer parceiros como sócios para me ajudar ali a ampliar Sim. o meu negócio e não ficar CEO ali sozinha. Uma vez eu ouvi, né? CEO de padaria ou CEO de uma rede de supermercados. Você escolhe. Às vezes a CEO você vai fazer o pão perfeito, vai ter o amigo lá, a clientela perfeita, todo mundo vai te conhecer, todo mundo vai saber que você que colocou a mão no pão. Tá. Ah, não quero mais ninguém, porque eu toco sozinha. Eu vendo, eu produzo, eu negocio com o fornecedor, eu sou meu próprio marketing, mas eu quero mais do que isso. Então, talvez para eu ser CEO de uma rede ou sócia de uma rede, Sim. eu preciso contar com parceiros. Aí a coragem de abrir mão. E também eu acho que bate no autoconhecimento que você falou no começo. Porque às vezes a gente, né, quando te faz essa pergunta, acho que parte delas é o que que eu quero, né? Para onde que eu quero ir? Eu já tive casos, por exemplo, de empreendedores que começaram a empreender porque amavam muito fazer aquilo que faziam. É o meu caso. Mas quando a empresa virou um negócio, passaram a sofrer, porque a última Também é coisa o que meu caso. faziam era aquilo que sempre amou fazer. Também é o meu caso. Mas e aí Aí eu fui também aprender a ser CEO. mas também é um ato de coragem olhar e falar, não, eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Eu brinco, tem gente que é artista e quer viver de ser artista, né? Não quer ser empreendedor, não quer ser empresário. Mas às vezes é difícil, né? Você virar e falar assim, não, eu vou dar, né? O que você falou, ó, desistir do meu negócio, muitas vezes, e voltar para uma outra posição, também demanda muita coragem, mas é autoconhecimento também, é saber, né? No teu caso, você falou, pô, perdi uma parte, mas você topou e você se empolgou com o desafio de aprender a dinâmica de ser CEO e você ainda está topando outros desafios, né? Agora, é autoconhecimento isso. Você falar, não, eu tô afim, eu tô disposta, É, eu total, total. e também é e também é corajoso você virar e falar assim, daqui não. É. No que nessa tua jornada você teve alguma coisa que você já falou, aqui é o limite, daqui eu não vou? Porque até agora a gente tá falando das coisas que você foi olhando e falando, eu vou dar um jeito nesse desafio aí. Teve alguma coisa que pra você foi um não? Foi assim, olha, aqui é o. Isso aqui é um limite do que eu quero pra mim. Nossa. Eu acho que não, porque este ano eu fiz fusão. A Oliver Press sempre foi uma empresa de mulheres, 100%. Hoje eu fiz fusão com um grupo, meus sócios são homens. Mas nunca imaginei. Mas eu tive momentos, por exemplo, quando eu precisei enxugar a equipe, que eu falei: chega, Uhum. eu vou reconstruir a equipe. Aí eu voltei para a operação. Aí eu tirei as peças que não faziam mais sentido para a Oliver Press. Eu reduzi, eu reduzi equipe, eu reduzi cliente. Com dor no coração, eu tinha que falar, não dá. Aprendi a falar Que não. como empreendedor talvez seja dos Eu nãos mais falei, difíceis de fazer. eu falei não para cliente e para equipe. Que como empreendedor é difícil falar não para cliente. Mas ou era isso, ou era minha saúde mental e eu no hospital. Quando chega na sua saúde, o empreendedor precisa saber até aqui. Então hoje eu estou no momento de reconstruir, formar o time com o meu olhar, retomar. Está sendo muito legal. Uhum. Está sendo muito legal. Sem deixar. E aí, uma coisa que eu quero trazer também, que eu fui estudar muito, porque depois chega um tempo que você acaba com um olhar vicioso de empreendedora, Sim. de CEO do seu próprio Que era negócio. aquilo de estar sempre no olho do furacão, né? E eu falei, gente, agora eu quero entender o que o CEO de uma empresa faz.
uma empresa, um CEO executivo. E fui fazer um curso de formação de CEO na Sampo também. E ali eu fiquei encantada e de novo eu comecei a falar, gente, não é desvantagem eu ser CEO da minha agência. Foi muito legal. E muitos CEOs falam, gostaria de ter coragem de empreender, mas eu não tenho. E eu falo, eu gostaria de ter a coragem de virar CLT, e eu também não tenho. Porque tem decisões que, assim, eu ainda faço questão de manter ali Sim. o meu negócio como majoritária. Esta é a veia empreendedora. Então, mas aí você fala assim, o que você fez? Foi quando eu tive que falar não para alguns clientes e para algumas peças da minha equipe, que eram as melhores peças tecnicamente, mas De novo, não eram as melhores peças no soft skill. para E fazer isso eu tudo. aprendi. Nem sempre o melhor do seu time, às vezes o melhor profissional técnico é aquele que vai derrubar a sua equipe. E eu já passei por isso. Aí eu falei, puxa, eu tenho que abrir mão agora de uma profissional excelente para manter o time engajado. É. Sim, Isso, muitas vezes você precisa tirar aquela peça ou aquele cliente, demitir cliente. demitir cliente. Passei, passei também pelas duas coisas já, porque eu tive uma consultoria por 6 anos, né? Aham. Então eu tive as duas coisas. Tive um cliente que foi literalmente assim, se eu continuasse com aquele cliente, não teria mais equipe. Porque era uma situação tão tóxica Uhum. que as pessoas começavam a falar, eu não quero mais continuar. Exatamente. Aí é o que você falou, daí o cliente pode custar o negócio todo, né? Ah, custou boa parte da equipe, mas É, a gente reconstrói. e também tem essa questão das pessoas que não funcionam, né? Uma vez eu vi, eu não vou saber agora de quem que eu vi isso, que estava falando o seguinte: se você tiver uma pessoa na tua equipe que não está alinhada com a tua cultura, não importa se é o melhor vendedor, Eu ouvi muito isso. tira ela. Eu ouvi muito isso. Eu vou te falar, um arrependimento. Eu posso falar aqui como experiência de empreendedora. Um arrependimento. Tive vários, mas o principal, eu demorei para tomar algumas decisões difíceis. Que eu sabia que ia impactar na pessoa. Sim. Mas isso impactou no meu negócio. Sabe quando você vai segurando a pessoa? Não, vamos, vai, ela vai dar jeito, não, ela vai melhorar, já conversei. 1, 2, 3 feedbacks, desempenho, nanana, e você vê que a coisa não vai, que o caráter não muda. Aí eu falei, para tudo. Isso, gente, isso é a coisa mais importante que eu falo hoje para o empreendedor. Não demore para tomar decisões. Seja rápido. Seja rápido. Porque isto lá na frente impacta no negócio. Custa muito. E tem isso, tem quando esse lugar é de um desalinhamento com a tua cultura e com aquele time, né? E é muito louco porque, principalmente quando a gente tem empresas menores, porque uma coisa, por exemplo, se a gente pega o Itaú, eu trabalhei no Itaú, na época que eu trabalhei, ele chegou a ter 100 mil funcionários. Uma pessoa em 100 mil que está desalinhada, mesmo que o banco demore a tomar decisão, isso tem um impacto de 1 sobre 100 mil. Quando a gente tem empresas De 40, de 40 50. pessoas e essa pessoa tá ali num time que tem, sei lá, 10 pessoas, e ela começa a contaminar e ela faz mais 3 perder o rendimento, Total. você comprometeu 40% da tua força de trabalho. Total. Então, matematicamente, para o empreendedor de um negócio menor, é outro senso de urgência lidar com quem puxa a equipe para baixo, com quem pesa negativo, com quem não cumpre com a parte dela do combinado. Ah, e uma empreendedora ainda que tinha toda uma questão de diversidade, de impacto, de propósito. Então demorava para tomar decisões, eu não vou mentir. Isso foi, eu falo que 2025 tem sido o meu principal MBA. Não existe banco acadêmico que tenha me dado tanta experiência enquanto empreendedora como eu estou tendo este ano. E que bom que eu passei por tudo isso.
outra coisa também, quando a gente fala dessa questão de olhar para as pessoas e tomar decisões, é que quando é caráter, acho que agora para você também já está mais claro, Super. tem que tomar decisão rápida. Mas tem um outro desafio que é a pessoa que, durante um ciclo da empresa, foi super importante, funcionou super bem. Você está lendo a minha E vida. aí, na hora que vira o ciclo, né? Porque, por exemplo, né, que você está falando, você está reconstruindo, agora você está em outro ciclo. Às vezes, quando vira o ciclo, a pessoa continua a mesma. O que mudou é justamente a empresa mudou. E agora ela não performa mais Ou não faz parte daquele momento. ou não faz parte daquele momento. Esse cenário também, Passei por isso também, eu acho que ele querido. dói até mais do que o primeiro. Dói mais. Dói mais do que Dói o mais primeiro. porque é a pessoa que está com você desde o começo. Mas não é sobre não olhar para trás. Não é sobre não é sobre ser grato, não em ser ingrato. Eu pergunto sempre, a empresa, eu dei as ferramentas necessárias para que esta pessoa estivesse neste momento da empresa? Dei. A pessoa aproveitou as ferramentas necessárias? Mas eu vou te falar que isso aqui não veio de mim, não, tá? Depois de muito choro, me perguntaram diversas vezes: Juliana, você deu as ferramentas necessárias? Você. Vamos. Sim, 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 sim. Então. E foi difícil também. Mas como foi difícil? Ou era isso, veio uma oportunidade, a primeira vez eu falei não. Falei, ah, não, eu sigo sozinha. Na segunda vez, falei, gente, será que eu não estou deixando ali o cavalo passar? Uhum. Eu vou apontar e vou. Eu sabia que ia ser um desafio para eu sentar ali, mas está sendo muito legal. E eu quero que pessoas também que estejam com muita vontade estejam ali comigo, sabe? Uhum. Posso errar, pode ser que o ano que vem, mas eu já errei quando eu falei não. Já, calma. As duas decisões, tanto o sim quanto o não, a gente decide e tem que aceitar as consequências. O não eu já fiz, já entendi a consequência. O fiz eu vou fazer e eu vou entender as Vai- consequências e depois eu vou entender qual que é o game correto. E também a gente toma decisões sempre com as informações que a gente tem no momento, né? Então, Ah, sim. também às vezes é injusto querer voltar para trás, querer dizer se a decisão do não foi certa ou errada, porque você também tomou essa decisão com um conjunto de Fatores. fatores e variáveis que você tinha na mão. E agora você está tomando uma outra decisão com outro conjunto de variáveis. Você foi jornalista, aí você migrou para assessoria de imprensa, se jogou no empreendedorismo, que em 10 anos você já viveu alguns ciclos. Quais são. Você consegue olhar e falar assim: olha, tem grandes marcos de virada da Juliana, e o que cada marco trouxe para você, assim, de uma grande. Vamos dizer assim, uma habilidade que você coloca no teu cinto. Nossa, Imagina que você é a Batgirl. Nessas viradas, o que, que você foi adicionando no teu cinto de utilidades? acho que a primeira virada foi a pandemia, quando em um dia eu perdi 30% da minha receita. Eu parei a equipe, eu e minha sócia, e falamos: olha, agora a gente vai para vendas, vamos reerguer esta empresa. E aí a gente reergueu no mesmo ano e cresceu mais de 100%. Outra virada foi no mesmo período aí eu fui ouvir a equipe. Eu fiz uma análise SWOT da Oliver com a equipe. Oliver fraca aqui, Oliver tem que melhorar aqui. Nananana. Eu ouvi, eu sentei e ouvi. Anotei e fui fazer a lição de casa. Foi muito bom. Outra virada foi quando a gente falou, agora a gente quer sentar, um dos pedidos da equipe, queremos atender grandes contas, enfim. E eu falei, então nós vamos. Acho que antes disso falava assim, Juliana, você não aparece. Você com esse negócio de ser assessora de imprensa, só bastidor, bastidor. Ninguém conhece o seu rosto, a sua história. As pessoas também contratam pelo que você é, pelo propósito da Oliver. Começa a contar a história da Oliver. Aí eu comecei a contar a história da Oliver. E aí comecei a chegar.
em alguns lugares, acessar alguns lugares. E aí foi muito legal. E ali quando eu falei, putz, agora eu preciso aprender. Agora eu preciso aprender a ter esse tipo de equipe, aprender a ser uma CEO. Fui fazer muita mentoria, participar, ser mentorada, coach, o que você possa imaginar, além de estudar sobre. Mas não só mentoria. Sabe quem são os meus melhores mentores? Meus clientes. É aquele que fala, estou com este problema. Você já passou por isso? Claro. Nananana. É a visão de quem ainda está ali no dia a dia do seu próprio negócio e quer que dê certo a agência que ele contratou. Uhum. É muito bom. Eu falo que a melhor experiência é você ter uma boa relação com seus clientes. Independente de estar ou não com o contrato ativo, é saber que você pode contar com eles para tirar uma dúvida, uma indicação. Quando a Oliver fez seu primeiro evento internacional, foi quando a gente pisou lá na ONU. Foi um marco, assim, eu nunca imaginei, eu nunca tinha ido para Nova York. E, de repente, nos últimos 2 anos, fui 6 vezes a Nova York por conta dos eventos do Pacto Global. Aí fomos para Genebra também. Então, a Oliver começou a... E aí eu comecei a sair mais da operação e deixar o time tocando ali, percebendo. Chegamos ao momento de ter 60 funcionárias, 60 profissionais. E aí eu falei, gente, eu não posso perder o controle disso. Não tenho saúde mental para isso, não tá. Eu queria ter o controle de tudo, eu queria provar tudo, é aquilo que você falou. Uhum. Aí eu quase enlouqueci. Tive ótimos, né? Tenho hoje ótimos. Aí aprendi a falar, eu tenho um RH bom, eu tenho um financeiro bom, eu tenho um administrativo bom, eu tenho uma sócia diretora, eu tenho uma CEO, mas eu tenho uma sócia, perdão, eu tenho uma sócia, mas tenho uma diretora. Essas pessoas precisam tocar o barco. Só que aí quando a empresa estava voando, eu falei, gente, eu preciso reconfigurar. A Oliver agora ela voa muito em diversidade. Uhum. E eu não queria mais ser vista na Só nesse. caixinha da diversidade, porque eu não nasci da diversidade, eu nasci na tecnologia, no empreendedorismo. Mas que as pessoas entendem, por eu ser uma mulher negra, eu só posso falar de diversidade e atender contas de diversidade. E num ano em que a pauta não está forte, Uhum. foi quando eu pivotei o negócio. Então é outro marco. É quando eu me arrisco, e aí eu tirei o principal cliente de diversidade, porque era ele que me colava muito. Aí Meus ele te dois puxava principais. muito isso, né? Foi com muita dor no coração. Mas eu tinha que olhar lá para frente. Agora eu estou começando esta mudança. Muito bom. Que tem, eu acho que um aspecto aqui que é um aspecto da alta liderança, né? Que é de conseguir ser visionário, né? E daí, de novo, quando você está muito dentro dos processos e tal, te falta tempo para a visão de mais longo prazo. E se tem outras coisas, né, que o seu time pode fazer sem você, essa é uma coisa que você não tem para quem delegar, que é estabelecer essa visão de futuro e olhar para onde que o Porque o negócio time vai. espera isso de você. Como isso é doido, assim. É, Eu posso ser a melhor vendedora de pautas, eu posso entregar um planejamento perfeito para minha equipe, entregar um Excel perfeito, mas se o time não entender para qual caminho a empresa está seguindo, não adianta, Não pega atração. não pega, não pega. E muitas vezes demissões inclui mostrar para a equipe qual é o caminho que a gente quer seguir. A gente tem que reduzir agora para lá na frente pegar tração de novo. Aprendi muito, viu? Foi difícil, mas foi muito bom. Tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Com dor, assim, muito bom falar que parece que é fácil falar assim agora, né? Ah, tá bem aqui na segunda-feira, maquiada. Mas eu espero
olhar para trás e falar 2025, obrigada, como eu aprendi com você. Qual que é a definição de CEO da Juliana? Não quero a definição de livro, Não, da Sampo, não. Qual é a definição de CEO da Juliana? eu me defino como aquela pessoa que entende a cultura como um pilar. Eu acho que é ok que a estratégia ela come a cultura no café da manhã, todo mundo fala isso, mas sem cultura bem fortalecida, eu não consigo manter o negócio. E essa cultura parte de mim. Se eu não tiver aquela. Quando eu tentei abrir mão da cultura da Oliver, foi quando a Oliver esfriou. Quando eu peguei a cultura de volta, falei, é por isso que eu abri, é por isso que eu mantenho, é o que me faz acordar todos os dias, mesmo nos dias difíceis, nos dias muito maus ou nos dias muito bons. É isso. Então, eu acho que eu sou uma CEO que eu quero aprender sempre. O não eu já tenho, então eu vou em busca do sim. O que que isso significa? Arriscar, abrir novos mercados, ir atrás daquele profissional que às vezes pode ser, ai, nunca vai olhar para mim, ou aquele cliente nunca vai olhar para mim. Eu falo para minha equipe, o não a gente já tem, galera. Vamos agora em busca do sim? Porque o não é o medo. Pega este não, põe ali debaixo do braço e vai. Se você ouvir não, não vai te surpreender, porque você já sabia. Agora, se você ouvir o sim, prazer que tem quando você vira aquela pauta naquele veículo que você acha que não vai dar certo, ou o prazer que eu tenho de abrir aquela prospecção e o cliente falar, gostei desta agência boutique, ou o prazer que eu tenho de contratar aquela profissional que eu falaria que saiu de uma grande agência e veio apostar na Oliver. Então, não, já tenho resiliência e vamos embora. Muito bom. Tô adorando, tô adorando. É difícil que a gente tem que continuar apresentando aqui, mas tem hora que eu tô querendo. Eu tô aqui absorvendo. Mas, Ju, acho que tua história é fantástica como executiva, empreendedora, né? E como a gente falou, são duas coisas diferentes, tá? Que uma coisa é a resiliência e a gana de quem empreende, outra coisa é a estratégia, a visão, a gestão e a formação de cultura que é da pessoa executiva, né? E que isso você pode aprender. E que você pode aprender. E que, como você falou, tem CEO que é só CEO, mas que não empreende. E tem quem empreende no sentido de que aloca o capital, mas abdica do trabalho de estar na frente executiva da coisa. Então, admiro muito tua trajetória, ainda mais por você assumir os dois papéis com essa humildade de sempre estar de olho naquilo que te falta ainda complementar para dar o próximo passo, estabelecendo uma visão ambiciosa aí de futuro. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que está vendo aqui também, seja porque já está empreendendo, seja porque às vezes está precisando daquele último empurrãozinho de coragem para colocar o projeto no ar. Mas antes da gente terminar o nosso papo aqui, por você ser tão apaixonada, né? E você sempre volta no vender as pautas, você volta, né, no jornalismo. O jornalismo em si, né, se a gente pensar como profissão e que a gente está aqui num produto de carreiras, o jornalismo em si ele vem passando por um momento muito difícil enquanto carreira, né? Tem toda uma crise em torno desse modelo, a gente tem visto uma precarização desse mercado de trabalho. Qual é a tua visão Juliana, né, que está ainda dentro do segmento, né, porque a tua empresa é uma assessoria de imprensa, então você ainda está no ecossistema. Qual que é a tua visão para o futuro da profissão? Se tiver, né, jornalistas recém-formados aqui, ou no início de carreira, qual que é a tua visão para a profissão hoje? Primeira coisa que eu falo, se eu puder falar para quem ainda está na faculdade, é que você não pode achar que você vai ser repórter a vida inteira ou assessor a vida inteira. Você tem que abrir o leque. Aquilo que você falou do jornalista se adaptar
é sobre quais as possibilidades do ramo de comunicação. Então, você pode abrir um negócio de jornalismo independente, você pode abrir um portal, você pode abrir uma agência de comunicação, media training, ou você pode trabalhar na área de comunicação de uma empresa. Então, assim, primeiro tem uma visão ampla, não ficar só preso. A gente vem passando pela questão da inteligência artificial, né? Eu vejo como uma vantagem. Por quê? A inteligência não vai substituir o humano. Se o humano souber lidar ali com a inteligência artificial. Então, ontem, eu vou sentar em um plano. Eu vou usar a IA para otimizar o meu tempo. Mas ela não vai ser a versão final do meu produto para o cliente. E isso eu só vou conseguir se eu tiver um embasamento de conteúdo para treinar o meu prompt, para questionar as informações. E uma coisa que eu amo, no caso de comunicação corporativa, nada vai substituir o olho no olho, tá? Então, todas as agências vão ter lá seus prompts e seus agentes atuando, fazendo texto, planejamento. Mas quem é o que vai ter aquele contato, aquele relacionamento, aquele olho no olho, aquele que vai colocar você para sentar um evento com 5 clientes seus, porque você cavou aquela oportunidade com a organização? Às vezes, para você é muito mais estratégico, sei lá, estar lá no Rio Innovation Week falando para uma plateia de 200 pessoas do que sair numa matéria específica. Uhum. E isso o IA não substitui. Perfeito. Então, se a gente colocar a IA como algo que vai abandonar, falar para a equipe, gente, a IA, aquele que você fala assim, nossa, estou aqui há 3 dias para fazer um plano, você faz em poucas horas, você vai ter tempo para estudar mais esse seu cliente, você vai ter tempo de estar preparado para ir a uma reunião com este cliente e você vai se tornar consultiva do seu cliente, com base nas informações que você vai apresentar no seu planejamento. Precisa inverter essa lógica de que a IA vai matar. Não, a IA vai otimizar. Só que só vai otimizar quem estiver preparado e disposto a reaprender a fazer sua relação no ambiente de comunicação. O tempo que eu vou gastar ali, 3 dias enfurnada, não fale comigo, não disponível ali, eu vou gastar agora estudando melhor o cliente, almoçando com o meu cliente, conversando com o meu cliente. Coisa que muitas vezes, aquela loucura do dia a dia, você está tão atarefada com tanta coisa, não te deixa. E o que o cliente quer? Ele quer uma consultoria. Que ele pode colocar o texto dele ali e gerar o texto dele. Ele pode fazer um press release. Uhum. Mas quem vai ser a ponte? Quem vai ser a conexão? Quem vai trazer esse olhar de bench de mercado? Quem vai trazer outras experiências de quem atendeu outras contas semelhantes como seu cliente? Perfeito. Sou eu, não é a IA. Uhum. Então, eu acho que o futuro da comunicação está cada vez no olhar nos olhos. E quem é jornalista de redação, ser muito generalista, você não é nada. Eu sou da época que tinha os jornalistas de economia, tinham os jornalistas de tecnologia, mas hoje eu tenho que escrever sobre tudo. Tem, mas tem uma área específica que eu tenho certeza que você gosta mais e que você pode se virar o melhor profissional nesta área. Tem aquela matéria que eu sei que se cair no seu colo para você fazer, você vai entregar a apuração, porque você conhece, você estudou, sabe quais são as melhores fontes, você sabe quais são os melhores eventos. E não só assim, eu faço 3, 5 perguntas, mando por e-mail, ele responde, eu escrevo a matéria. Então, é isso. Então, de novo, usar IA no seu dia a dia para te permitir entender qual que é a sua área de negócio que você vai se aprofundar. E os meus amigos que são todos especializados,
eles cresceram, inclusive, dentro de grandes grupos, que hoje em dia estão com a equipe reduzidas. Mas ele é tão bom naquilo que não. Ele se mantém relevante. Exatamente. Muito bom. Ju, muito obrigado. Gente, imagino que, da mesma maneira que eu estou sendo aqui cheio de insights, esse episódio está deixando muito insight para quem está ouvindo também. Em particular, eu vou carregar muito forte comigo os pilares de resiliência e coragem que a Ju traz. Então, como que de fato a gente usa isso como um motor para nossa carreira, e seja carreira em qual área for, inclusive, porque hoje tudo está mudando, independente da área, tudo está mudando com muita frequência e está demandando dos profissionais esse fator de resiliência, de acreditar, de buscar que no dia seguinte você vai ter uma solução. Saio daqui também muito é, capturado pela característica, né, de visionária que a Juliana trouxe aqui. Então, Juliana sempre com um olhar visionário, um olhar de estrategista, para quem está olhando não só para o futuro da Oliver Press, mas veja que quando eu pergunto também do futuro do jornalismo, você tem uma visão muito clara, inclusive, de como lidar com a IA nesse mercado. Então, Ju, obrigado por trazer essa liderança visionária para conversar aqui comigo. Obrigada a você. Muito obrigada pelo convite. Foi uma troca, foi uma delícia, assim. Foi um bate-papo gostoso. Então, eu espero ter somado um pouco no seu trabalho, que seja de muito sucesso. Vou assistir todos e conte comigo sempre. Obrigada, querido.